Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos! E hoje, sábado, dia 19 de abril. E como todo sábado eu costumo fazer aqui no canal o Café Filosófico. Sejam bem-vindos. E já vou pedindo, se você está vindo pela primeira vez, que se inscreva no canal, que também vai aí ajudando com o seu like. Pois muito bem, no café de hoje eu pretendo tratar sobre a obra assim, vamos dizer que seria a obra mais comentada, mais desenvolvida por diversos pesquisadores, que tem a ver com a obra A República de Platão. Vou até mostrar aqui para vocês, a que eu tenho aqui, essa obra ela é muito boa, tá? A República de Platão. Olha só que beleza, né? Essa obra aqui, que ela vem com uma tradução direta do grego, né? Isso significa que é uma obra de excelência, tá? Essa obra que eu tenho aqui, que é uma edição associada, né? Tá? Lá da Universidade Federal do Pará, tá? Pois muito bem, eu pretendo aqui não especificamente falar sobre a obra em si, no seu todo. Isso porque demanda muito tempo, tá? Iria demandar um tempo enorme. E eu vou começar então falando assim sobre a obra, a importância dessa obra, tá, de Platão. E depois eu pretendo falar um pouco mais sobre o livro sétimo, né? Que é o principal aqui do assunto que eu vou desenvolver nesse café filosófico. O livro sétimo, que trata sobre a alegoria da caverna, ou o famoso mito da caverna, como é comumente assim conhecido. Tá bem, pessoal? Pois, muito bem. Então, assim, o desenvolvimento das obras de Platão geralmente são assim classificados, né, no seu conjunto de obras, como as obras da juventude, né, as obras da maturidade, as obras da velhice e assim por diante. A obra República está situada mais ali na chamada obra da maturidade de Platão, tá? E ela, assim, por excelência, ela é uma obra que basicamente dá para você dizer assim, aonde o pensamento de Platão se desenvolve enquanto filosofia e tudo mais, ela se desenvolve de uma forma mais clara, mais evidente, para a gente ter assim um conhecimento um pouco melhor sobre a filosofia de Platão. Mas não significa que é apenas a República que você vai acabar conhecendo Platão lendo apenas a República. Você tem que ler, num certo sentido, a grande parte de suas obras. Tá bem? Bom, então começando aqui, falando então sobre essa obra, sobre esse livro, tá? Que na realidade ele é uma composição de livros. Na antiguidade era comum, né, assim, ter esse tipo de produção. Uma composição de livros, que hoje nós chamaríamos assim de capítulos, né, uma composição de capítulos. Quando você vai escrever um livro, aí você coloca lá os capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. A República vem com a composição de livros, livro 1, livro 2 e livro 3. E no seu todo são 10 livros, tá? São 10 livros que compõem, então, a República. Pois muito bem, gente. A obra em si, então eu quero agora, assim, falar de um modo um pouco genérico, tá? Do que trata essa obra, para depois a gente entrar especificamente na parte sobre a alegoria da caverna. A obra, tá? Essa obra de Platão, ela inicia, ela tem assim o seu começo já desde do primeiro livro, né? Tratando sobre a questão da justiça. Num certo sentido, poderia dizer assim que a obra República, ela é uma obra que tem assim como principal preocupação, tá, de desenvolver esse assunto relacionado à justiça. Ou seja, Platão quis, assim, de uma certa maneira, tá, compreender, trazer em discussão, trazer como reflexão esse assunto relacionado à justiça. Isso porque, numa visão de Platão, uma cidade, por exemplo, assim, uma cidade muito bem governada, a existência em si da cidade, né, o desenvolvimento da cidade e assim por diante, ela tem que ter como base essa justiça. E aí por isso que o início ali, capítulo 1, capítulo 2, de modo especial, os primeiros capítulos, o assunto que está em voga aqui é a justiça. Esse diálogo que Sócrates estabelece com seus interlocutores, os seus principais interlocutores, tá? Que um deles é Glauco, Trasímaco, né, que estou recordando aqui agora, dentre outros. Os questionamentos, então, todos que são feitos ali, e que os seus interlocutores também apresentam ali uma definição de justiça, e que Sócrates vai, portanto, questionar os seus interlocutores sobre a noção de justiça que eles apresentam ali. Isso porque
num certo sentido, o Sócrates, enquanto personagem aí, pretende, assim, trazer um conceito de justiça, uma natureza de justiça, que seja, assim, uma definição mais fundamental, mais importante, inclusive, até mesmo para o desenvolvimento da cidade, da política em si, tá? Por isso que vem, então, esse primeiro momento, assim, de questionamento, de chegar a uma definição, em que mais ou menos, lá para o livro quarto, por aí, é que Sócrates vai, então, chegar a uma definição de justiça, a uma justiça mais equilibrada, algo que seja mais equilibrado, porque esse equilíbrio ele precisa existir na cidade, né, no desenvolvimento da cidade, da política, assim por diante. Que esse equilíbrio também vai depois, em Aristóteles, no Ética Nicômaco, ele traz também, assim, em discussão, a questão da justiça, está no Ética Nicômaco, tá? Ali entre os livros 5, mais ou menos até o livro 7º, no Ética Nicômaco, em que o Aristóteles também traz em discussão essa questão da justiça, e que essa questão do equilíbrio, do meio termo, que é colocado por Aristóteles, a chamada mediania, se faz presente dentro desse debate da justiça. Tá certo? E aí, além da questão da justiça, que é discutido nessa obra, é importante que a gente leve em consideração que a obra A República de Platão, essa república, essa obra, costuma-se dizer que é um projeto de sociedade, tá certo? Ou seja, como se fosse uma sociedade idealizada, uma cidade idealizada, tá certo? Então, o Platão, ele idealizou em si uma cidade, tá? Uma cidade onde essa cidade tivesse uma organização social. Então, nessa obra você vai encontrar o tipo de organização social, por exemplo, dessa cidade, tá, proposta por ele, e o tipo de governo também que vai compor, então, essa cidade. E aí, nesse sentido, o Platão ele propõe que uma cidade vai ser muito bem governada, ela vai ter, por excelência, uma governabilidade bem interessante, se ela for governada por filósofos. Por isso que ele vai dar aqui o nome de filósofos rei, né? Então, são esses filósofos, na realidade, que seriam assim, os mais preparados para poder governar essa cidade. E aí, é importante a gente levar em consideração que o Platão, ele não defende, tá? Inclusive quando ele está propondo aqui essa cidade ideal e tudo mais, ele não defende a democracia. O Platão, ele já tem assim um pé atrás, tá? Ele não teve nada de coisas positivas, vamos supor assim, com a própria democracia ateniense. Isso porque a pessoa que ele mais admirou a vida inteira, que foi o Sócrates, acabou sendo morto, sendo condenado, que segundo ele, a condenação de Sócrates e a morte de Sócrates foi pela democracia. Pela democracia, sim. Essa democracia defendida ali em Atenas condenou Sócrates, ou seja, condenou um homem justo. Então, ele não teve bons olhares para essa democracia. Por isso que nessa cidade ideal que ele propõe aqui, jamais essa questão da democracia vai ser levada em consideração. Então, não entra aqui, tá? Tanto é que você não vê nessa proposta aqui de Platão nada que seja assim democrático, que seja votado, por exemplo, para que você eleja um governante. Não. Para ele, o governante tem que ser preparado, tem que ser estudado para poder ser, então, um governante. E por isso que ele está, inclusive, colocando, né, assim que a governabilidade, o governante que vai tomar conta, que vai, né, gerir essa cidade, é o filósofo, tá? O filósofo rei. Tá certo? Por isso que a composição dessa cidade de governantes seriam de governantes sábios, tá? Por isso que é o governo dos sábios, que seria a sofocracia, tá? A sofocracia seria então uma espécie de sofocracia, ou seja, governos de sábios, tá? Ou governados por sábios. Então, isso daqui é um ponto assim importantíssimo que compõe essa obra. Um outro dado também assim importante que Platão traz também nessa obra, que você vai encontrar nesses escritos dessa obra, tem a ver com a questão da alma, a divisão, né, essas três divisões conhecidas da alma, da razão, da alma racional, da alma irascível e da alma apetitiva ou concupiscível. Né, essas três divisões da alma, e que para Platão seria muito interessante assim observar desde o processo educativo, tá, no desenvolvimento dessa cidade e tudo mais, ver aonde que as pessoas vão se encaixando, né, dentro dessa divisão da alma. Tá? Que aí você teria a racional, como o filósofo, por exemplo,
que ele tem como o princípio dele, né, de tipo de pensamento e tudo mais, de ação, né, desse pensador, mas do ponto de vista da racionalidade. Então, a alma racional estaria presente aí. Aí você teria a alma irascível, que seria os guardiões, os guerreiros, os soldados e tudo mais, que estariam nessa linha, tá? Para o desenvolvimento dessa cidade. E você teria a outra, a alma apetitiva, concupiscível, que seria uma classe mais baixa, né, da sociedade, que estaria então nessa linha, tá? Dessa divisão dessa alma. Mas em si, a gente já observa, assim, em Platão, uma divisão social de classes, né? Então, em Platão há uma divisão social de classes, tá certo? E ele considerava que essa divisão social de classes são importantes, porque nós não somos, assim, iguais. Nós temos diferenças, então ele já foi classificando um pouco essas diferenças. Apesar que Platão, ele considera que uma pessoa pode sair de uma determinada classe e ir para outra. Ele não negava isso, né? Você pode ter uma espécie de ascensão. Até porque essa ascensão, essa evolução, por exemplo, faz parte do seu pensamento. Dentro da educação, por exemplo, né? A educação, ela começa de baixo e ela tem uma tendência a ir crescendo, a ir desenvolvendo, né? E é dessa maneira que dentro do campo educativo, as pessoas também, inclusive até nessa sociedade, elas tendem também a ter esse desenvolvimento. Mas enquanto elas permanecem naquela classe, elas vão ficar naquela classe e vão servir de acordo com essa classe social de onde elas estão. Por exemplo, essa classe mais baixa estaria, então, os escravos, né? Que também fazia parte daquele período. E aí tem outras discussões sobre imortalidade da alma, né? Também é discutido também nessa obra. E, enfim, nós chegamos, então, no livro 7º, que é o que eu pretendo trazer aqui para vocês, nesse Café Filosófico. O livro 7º talvez seja, assim, a parte mais discutida, tá, de todos os tempos, né, até hoje, muito debatido, porque vai tratar sobre a alegoria da caverna, ou o mito da caverna de Platão. E eu vou aqui, primeiramente, trazer para vocês, assim, do que trata esse mito da caverna. O mito da caverna, né, Platão, primeiramente, ele expõe sobre o que seria esse mito, essa alegoria da caverna, que, segundo ele, se poderia imaginar, então, a existência de homens presos dentro de uma caverna escura, tá? Onde o brilho, muito pouco que chegava lá no fundo dessa caverna, provinha lá de fora, devido a alguma fogueira que de repente era acesa ali, que esse brilho chegava até lá, porque a claridade do sol não atingia o fundo dessa caverna. Esses homens que estão presos ali, acorrentados, eles estão ali desde o seu nascimento, ou seja, a vida inteira desses homens acabaram assim sendo uma vida inteiramente presas então no fundo dessa caverna. Aí esses homens presos não conseguem olhar para fora, a visão deles ou a cabeça deles ficam apenas assim, enxergando apenas o fundo e a parede ali do fundo da caverna. Então, quando ali alguém acende alguma fogueira, quando alguma coisa que passa ali diante da fogueira, vai haver a projeção então de imagens lá na parede do fundo da caverna. E eles vendo ali aquelas imagens, eles acreditam que a verdade está ali, né? Que está sendo representado na parede lá no fundo da caverna. E a vida inteira então é dessa maneira. A verdade para esses homens é isso, se resume a isso. De repente, um desses homens, então, se escapa dessas correntes. Ele consegue, de alguma forma, né, escapar dessas correntes. Se solta, vai para fora. No início, ele tem uma certa dificuldade, a tal ponto até de se engatinhar para poder chegar até lá fora. E a saída da caverna também tem uma subida. Esse homem sofre muito. Segundo o que é constatado assim, na obra, Platão deixa muito claro, né, com o Sócrates falando ali, né, dialogando, dizendo que esse homem sobe então, tá, ali, vai engatinhando com muita dificuldade até conseguir chegar lá fora. Quando esse homem começa então já a chegar lá fora da caverna, no início ele quase que cega os olhos, não conseguindo enxergar direito o sol, porque a claridade do sol, porque ele nunca teve acesso a isso. Isso para ele era uma tremenda novidade, né? Então ele chega lá fora com muita dificuldade, vai demorar muito para ele poder acostumar a chegar a abrir os olhos para poder enxergar a claridade que está lá fora. Então, aquilo é muito forte assim nas vistas dele, né? A tal ponto de quase cegar esse homem, não conseguindo enxergar. Até o momento que ele fica um bom tempo ali, né, lá fora, de muitos,
acredito assim que muitos dias, né, ali fora. E ele consegue, então, olhar um pouco melhor, enxergar um pouco melhor. E quando ele começa a enxergar um pouco melhor, ele fica admirado. Ele tem uma visão assim, esplendorosa de toda a natureza, de todas as coisas que ele está vendo ali fora, dos animais, de tudo, da água. Aí ele aprecia essa coisa toda. E chega ao ponto de olhar para cima, olhar para o céu, ver essa beleza do céu e olhar para o sol. E ele consegue entender que o quanto que o sol é maravilhoso, que o sol é que clareia tudo, que permite essa visão maravilhosa que ele está tendo por conta da claridade do sol, que quando chega à noite é diferente, você não consegue enxergar bem, né? Ainda mais num local onde não tem luminosidade nenhuma, energia elétrica, essa coisa toda, né? Então, ele vê tudo isso, aí ele acha isso esplendoroso, maravilhoso, tudo que ele está vendo. Aí vem na cabeça dele, ele pensa assim, nossa, vou voltar lá para dentro e avisar os meus amigos que estão lá. Eles estão enganados. Eles estão vendo aparências, pensando que tudo aquilo que eles estão vendo, sombras e tudo mais, como se fosse a verdadeira realidade. Não, a verdadeira realidade está aqui. Eu estou vendo a verdadeira realidade está aqui. Ele volta então lá para dentro. Quando ele chega lá, ele começa a explicar então para os amigos essa experiência dele. Ele vai explicar para os seus amigos. No que ele começa a explicar para os seus amigos, os amigos começam então a fazer chacota, começam a rir da cara dele. Tá certo? Fica até imaginando como que seria isso, né? Faz chacota, ri, goza na cara dele, né? E dizendo, né, eles ali, falando, o que é isso? Que conversa é essa? A verdadeira realidade está aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, tá aqui, ó, estou vendo tudo ali, ó. Está sendo projetado ali na parede. Ali. Eles não conseguem entender que são sombras. Eles não entendem que são sombras. Eles entendem que é uma realidade que eles estão vendo, que eles estão enxergando. A tal ponto que, segundo o que diz a obra, desses homens quererem matar esse homem que foi liberto. Quererem matar ele, eliminar ele. Porque esse homem traria, então, problemas para eles ali, tá? Mudar a cabeça deles, ou qualquer coisa assim. Então, vamos eliminar esse sujeito e vamos acabar com ele. Tá? Vocês vejam que coisa interessante, né? Essa visão, toda essa... Isso que eu passei para vocês aqui sobre o mito, a alegoria da caverna, ela é passível de uma série de interpretações. De uma série de interpretações. Tá? Por isso que, muito assim, devido ao tamanho, o tempo também assim do vídeo, eu não pretendo passar uma explicação completa para vocês aqui sobre a alegoria da caverna. Vou voltar num outro vídeo, tá? Trazendo algumas interpretações importantes sobre a nossa realidade atual. Pode ser? E com isso, então, eu só vou dar umas explicações básicas sobre a simbologia de tudo isso, né? O lado simbólico disso tudo, porque uma coisa que a gente precisa entender é assim, o que está presente no fundo da caverna, tudo que a gente vê ali no fundo da caverna, é assim a presença, de um modo especial, de uma ignorância tremenda, a ausência de conhecimento desses homens que estão presos lá no fundo da caverna. Todas aquelas imagens, todas as sombras, né? As cópias imperfeitas que são projetadas no fundo da caverna, podem representar a nossa realidade de mundo, desse mundo nosso que nós vivemos aqui. De tudo que é enganoso, de tudo que é mentiroso, que é falso, tá certo? De tudo que é, assim, aparente, mas que nessa aparência não apresenta a verdadeira realidade. De tudo que nós presenciamos, basicamente assim, nesse mundo nosso que nós vivenciamos aqui. Então, essa projeção de tudo isso que esses homens estão vendo ali no fundo da caverna. E aí as prisões, as amarras, né, que são os grilhões, que são as coisas que nos prendem numa ignorância terrível, que não nos deixa libertar para o novo, libertar para o conhecimento verdadeiro, nos libertar de nós mesmos, essa prisão, essa coisa que nos aprisiona. Essa coisa que não nos deixa, por exemplo, nos libertar para que nós possamos, inclusive, melhorar a nossa vida, o nosso ser, a nossa maneira de viver e assim por diante. Quando às vezes nós estamos assim muito presos ao ódio, à indiferença, essa coisa que nos prende e não deixa com que nós possamos então assim nos libertar para que deixemos então essa coisa do ódio, né, da indiferença, do egoísmo que tanto nos prende. São essas amarras ali que estão ali. E o que nós precisamos então é nos libertar, assim como esse homem que conseguiu se libertar e foi para fora.
essa libertação ela é importante, faz parte da nossa luta. É uma luta porque o homem que se liberta ali das correntes, ele vai lá para fora com muita dificuldade. Ele enfrenta tremendas dificuldades. Ele não vai para fora correndo. Ele vai para fora enfrentando uma série de dificuldades. São as dificuldades nossas da nossa vida. São as dificuldades. Que muitas vezes nós desistimos de qualquer coisa por conta das dificuldades. Nós desistimos, nós ficamos no meio do caminho, porque pode acontecer isso. Esse homem pode, de repente, começar a querer sair para fora, desistir e voltar. Não, aqui é melhor, né? Eu vou ficar por aqui. Tá certo? O comodismo que toma conta. Essa é a realidade. Tá certo? Por hoje, vou ficar por aqui, por conta do alargamento assim, do tempo nosso aqui, tá? Vamos ficar então por uma próxima. Vamos dar ainda continuidade, tá? De uma interpretação um pouco melhor sobre a alegoria da caverna de Platão. Um grande abraço e até a próxima.